Pessoal, uma alegria estar junto com os irmãos, uma honra estar junto com os jovens. Gosto do tema. Bom, quem gosta de história, gosta do tema, né? E, meus irmãos, eu queria que a gente pensasse uma pequena analogia. Agora, em março, foi encontrada numa cidade da Alemanha uma bomba de 250 quilos da Segunda Guerra Mundial. Quase todo ano se encontra bombas não detonadas em alguma cidade da Alemanha, da França, da Inglaterra, que foram os países que mais tiveram bombardeios, né? Principalmente da Alemanha e da França. E aí é toda uma operação. Tem que isolar, assim, um raio de 1 quilômetro, porque, enfim... E vão lá os técnicos para desarmar, desmontar, retirar aquela bomba. Porque ela estava ali, glória a Deus que não estourou, mas podia ter sido detonada. Irmãos, a nossa mente é um campo. O inimigo quer miná-lo. E assim como bombas que estão lá talvez há 75, 70 anos, lá nas cidades ainda escondidas, nós podemos ter pequenas bombas escondidas no nosso cérebro, porque nós temos sido expostos a ideologias desde a nossa infância. Então, meus irmãos, é muito interessante nós podermos identificar encontrar essas bombinhas para conseguir removê-las, né? Isso quem faz é o Espírito Santo. Certo? É essa analogia que eu quero trazer hoje aqui. O Efésios capítulo 6 fala da armadura do cristão e fala do capacete da salvação. E a palavra salvação, em grego, tem a ver não só com salvação do Espírito, tem a ver com cura. A mesma palavra que fala de salvação fala de cura. E a Bíblia fala do capacete da salvação. O capacete você coloca onde? Na cabeça, né? Nós temos que ser curados, nós não temos que só ter a alma salva, nós temos que ter a nossa mentalidade salva, os nossos pensamentos salvos, curados, e isso tem a ver com entendermos o que é marxismo cultural. Quem define a verdade para você? Será que é o marxismo cultural ou será que é a palavra de Deus? Bom, meus irmãos, falar de marxismo cultural é complexo, porque, em primeiro lugar, você não tem um conceito de marxismo cultural. O marxismo cultural, propositadamente, engloba um monte de coisas. Por quê? Porque, inevitavelmente, ele vai falhar em cada uma das suas bandeiras, mas daí ele logo migra para outra. Sempre produz fracasso, historicamente. Mas aí, quando ele fracassa em alguma coisa, ele já tem outra bandeira. Então, marxismo cultural é difícil de definir. Então, para efeitos pedagógicos, eu pensei em falar em marxismo e depois no cultural. Certo? Vamos um pouquinho de história, então nós vamos começar com isso. Tá? Bom, meus irmãos, o marxismo clássico, como é que ele surgiu? Marx, ele não tirou do nada as ideias dele. Certo? Ele se baseou em vários autores, pegou um pouco de cada um. Mas vamos começar com um deles chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um grande filósofo francês, fez enorme sucesso ainda em vida. Tá? Vamos passar, aqui não está funcionando o passador, de passar lá para nós. Perfeito. Tá? Ele teve várias ideias. Ele, enfim, ele era até cristão. Rousseau era cristão. A ideia inicial dele não era revolucionária, de fazer revolução na França, mas as ideias eram revolucionárias. E as ideias dele fomentaram a Revolução Francesa, que foi um horror. A Revolução Francesa ela é festejada por quem não conhece a Revolução Francesa. Foi um período de horror, de terror, certo? Na França. Mas, enfim, o Jean-Jacques Rousseau, ele começou a teorizar sobre contrato social.
Ele tentou dar uma teoria para a sociedade, tentar explicar a sociedade. E ele disse, olha, o que você recebe, na verdade, é um contrato entre as pessoas. Esse contrato tem que ser modificado. Ele não funciona bem do jeito que está. Ele acreditava na ideia do bom selvagem. Aquela frase que não foi exatamente isso que ele disse, mas que pode ser sintetizada nisso. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Já ouviram essa frase? É a síntese do pensamento dele. O homem nasce bom e a sociedade é que corrompe ele. A culpa está na sociedade, certo? Ele também falava que a propriedade privada era a origem dos males. Ele tinha horror à propriedade privada. E ele falava também sobre vontade geral. Nós temos que buscar a vontade geral do povo, certo? Que parece ser coisas boas, parece ser uma palavra, vontade geral do povo. A questão é, quem que diz qual que é a vontade geral do povo? É você? Geralmente é alguém que vai dizer por você. Tá? Hitler também, nos discursos dele, usava muito essa expressão, a vontade geral do povo alemão, a vontade geral do povo alemão. Mas quem que está dizendo qual que é essa vontade? Certo? É uma armadilha ali. Mas ele que começou com essa ideia de vontade geral. E muitas ideias educacionais. Ele que começou com aquela ideia assim, nós temos que formatar a nova geração nos colégios, nós temos que trazer, educar. Né? A sociedade está toda corrompida, mas por meio da educação pública nós vamos formatar uma nova geração. Certo? Efeitos. Ele, na verdade, ele não foi assim aquele que causou diretamente, ele não tinha um plano revolucionário, mas as ideias dele incendiaram a França e acabaram poucos anos depois da sua morte. A gente vê aqui, Rousseau morreu em 1778, a Revolução Francesa estourou em 1789. Certo? Então, menos de 10 anos, 11 anos depois, na verdade, estourou a Revolução Francesa. Tá? Vamos lá, pode passar a próxima página. O que a palavra de Deus nos diz e que é diferente disso? Em primeiro lugar, meus irmãos, a Bíblia não diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A Bíblia diz que o homem foi feito bom, mas caiu. O pecado entrou no coração do homem, certo? E aí houve a queda causou desagregação familiar e social, e ódio, e assassinatos, e vingança, e corrupção. Mas o problema inicial está onde? Está na sociedade ou está no coração humano? O problema está no coração humano. E a gente sabe que, hoje, né, depois da queda, as pessoas já nascem com o vírusinho do pecado. A doutrina fundamental, as crianças elas já nascem com vírusinhos do pecado ali. Aliás, quem teve filho sabe disso muito bem, né? Eles são pequenininhos, mas já gostam de dar um beliscão ali, já gostam de desobedecer, né? A criança é pequenininha, mas o pecadozinho já está ali, certo? As pessoas não nascem boas e a sociedade não se altera por revolução. Sociedades não se alteram por revolução. A gente tinha evoluído isso lá na época de Roma. Sociedades elas podem ser melhoradas pelo direito, por boas leis. Desde Solon na Grécia, desde o direito romano, depois, mais tarde. Boas leis. Se a lei está ruim, então vamos modificar a lei. E vamos fazer com que a lei se cumpra. Certo? Não por violência. Mas não. A ideia acabou sendo de revolução, vamos quebrar tudo, vamos destruir tudo. Não funciona assim. E eis assim, meus irmãos, Deus manda respeitar a propriedade privada. Ao contrário do que Rousseau supunha, não é a propriedade privada que é a origem do mal. Deus diz assim, não furtarás. O que é teu, o que é meu, eu não posso pegar o que é teu. Por que eu não posso pegar o que é teu? Porque é dele, propriedade privada. Tem vários provérbios dizendo, não ultrapasse o limite da propriedade do teu vizinho, não arrompe o limite da propriedade, é dele. E a questão de ser de todo mundo, onde aconteceu foi desgraça. Inclusive a questão da tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns é um termo da economia que fala do seguinte, quando uma coisa não é de ninguém, ninguém cuida. Por que as vacas não estão em perigo de extinção? Vocês sabem?
Porque tem dono. Aquilo que tem um dono, o dono cuida. Por que as baleias, que são bem mais poderosas do que as vacas, correram risco de extinção? Porque não era de ninguém. Então isso se chama tragédia dos comuns. A propriedade privada é uma bênção, você ter as suas coisinhas e você cuidar delas, que Deus permitiu você ter. Mordomia cristã, inclusive. Você não é nem dono exatamente das suas coisas, Deus permitiu que você cuidasse delas. Você tem posse das coisas. E você vai prestar conta das coisas que Deus te deu. Enfim, esse foi o primeiro. Ali começou uma ondinha. O marxismo cultural é algo que vem de 250 anos para cá, construindo aos poucos, porque as gerações passam, mas o inimigo está bem vivinho, levando uma mentira de geração após geração, até construir uma mentira bem grande. Vamos para o próximo. Hegel, filósofo alemão, também cristão, luterano inclusive, protestante. E ele teve umas ideias muito boas, mas ele deu um sentido à história, chamada de dialética. Já ouviu falar da dialética de Hegel? Ele dizia que a sociedade se comporta da seguinte maneira: existe um consenso, que ele chamamos de tese, existe uma antítese, um problema que acontece, e do choque entre tese e antítese brota um síntese, e assim a sociedade evolui. Evolui nas suas ideias, evolui nas suas ideologias. Ele tinha uma atitude assim, positiva, ideária, no campo das ideias, da evolução da sociedade. A história como progresso de ideias. Ele teorizava muito sobre o Geist, que é o espírito, que em todos nós temos esse fluxo constante entre tese e antítese, que vamos gerando sínteses, e o Zeitgeist, que é, cada geração tem o espírito do seu tempo, certo? Isso tudo vai ser usado por Marx depois, tá? Mas ele, assim, ele era teórico e ele também não tinha um ímpeto revolucionário. Ele só imaginava como a história como uma sucessão de fluxos entre teses, antíteses e sínteses. Nós vamos para a Bíblia. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz diferente. A dialética não explica bem nem a história passada, nem explica bem com o que a Bíblia profetiza em relação à história futura, porque a sociedade não está em evolução. Pelo contrário, as relações estão se desintegrando. A sociedade não está evoluindo em conhecimento. Está aí os números, inclusive, dos testes de QI que começaram a ser feitos mais ou menos 50 anos atrás, e a nossa geração é a mais burra. A Bíblia não apresenta que a sociedade vai evoluir para o bem, pelo contrário, Paulo fala a Timóteo, observe bem, conforme os tempos do fim se aproximarem, as coisas vão degringolar. A dialética não responde nem o passado, nem os fluxos do passado, nem o presente. Deus, contudo, não perdeu o controle da história, meus irmãos. Deus não perdeu o controle da história. Jó 42:2 fala assim: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem o controle da história. E mais, Deus fala lá em Efésios capítulo 1 que Deus está, sim, conduzindo todas as coisas para um clímax chamado Jesus Cristo. Ele fará convergir em Cristo todas as coisas na consumação dos tempos. A dialética de Hegel, portanto, ela não explica a história, e ela não é um bom ponto de partida, mas foi para Marx, e é para a maioria dos professores universitários que temos hoje, infelizmente. Mas teve outro que deu ainda outro ingrediente para a sopa que depois Marx fez. Feuerbach. Feuerbach é um filósofo alemão, nascido em 1804, morreu em 1872, e ele foi o grande teórico do ateísmo. Ele disse que não foi Deus que criou o homem criou Deus, e criou Deus para atender às suas necessidades psicológicas. Mas ele diz que a fé aliena o homem, porque como o homem tem fé, ele deixa em Deus, ele deixa de acreditar em si mesmo. Ele
ele deixa de focar no mundo material e nas transformações que ele tem que fazer na vida dele, porque ele está pensando no mundo ideal. Mas não é isso que a Bíblia diz. Próximo slide. Na palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus diz, tanto no Salmo 14 quanto no 53, diz o tolo em seu coração, não a Deus. O ateísmo é denunciado na Bíblia simplesmente como uma tolice que a pessoa diz para si mesma. Não vem, inclusive, de algo de fora, não vem de uma evidência externa, porque qualquer pessoa que vê a beleza da criação, a grandeza da criação, vai supor que o nada, nada faz, o nada, nada cria. Como que tudo veio do nada? Não tem cabimento, porque o nada, nada cria. Mas o Sol não andou mais rápido hoje do que andou ontem. As coisas funcionam numa precisão matemática absoluta, o que demonstra que existe uma mente inteligente que não apenas criou todas as coisas, mas estabeleceu regras físicas e químicas para que continuem acontecendo, funcionando. E é por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 11, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque ele sustenta todas as coisas com o seu poder. Mas, irmãos, aí chega Marx. Marx estudou Rousseau. Marx estudou Hegel. Marx estudou Feuerbach. E aí nós temos esse cidadão. Vamos lá. Marx era advogado, filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista, revolucionário, socialista alemão. Para mim, quem tem muita coisa assim não é bom em nenhuma. Ele tinha um amigo filósofo revolucionário chamado Friedrich Engels. E juntos eles publicaram o Manifesto Comunista em 1848. Bom, meus irmãos, o Marx ele teve uma vida extremamente atribulada, não só porque ele fumava muito e bebia muito, mas porque ele era preguiçoso. E teve uma moça de uma família aristocrática, Jenny von Westphalen, que se encantou por ele. Cuidado, moças, com homens que não gostam de trabalhar, rapazes que não gostam de trabalhar. Ele acabou com a vida dessa mulher. Ele dizia falar em prol dos trabalhadores, mas como ele não trabalhava, era o amigo dele, Engels, que sustentava a casa. E o Engels trazia as ajudas financeiras para a casa dele da fábrica de tecidos da família dele, Engels. Justamente aquilo que ele mais criticava, que era o trabalho assalariado nas tecelagens da Inglaterra, era aquilo que sustentava a mesa dele. Mas, ainda assim, ele não gostava do trabalho assalariado, enfim, criticava tudo isso. Ele dizia falar em prol dos trabalhadores, mas não trabalhava. Ele criticava o capitalismo, mas quando a esposa dele ganhou uma grande herança, ele não repartiu com ninguém, ele torrou tudo. Esse homem teve 7 filhos. 4 morreram na infância por falta de higiene e pobreza. 3 chegaram na idade adulta, 2 suicidaram. E uma morreu de morte natural, câncer, aos 38 anos. Ele não tinha dinheiro, mas ele queria viver como burguês. Ele queria vestir muito bem. Ele tinha uma governanta dentro de casa, a qual ele nunca pagou 1 centavo de salário. Essa governanta, ela veio como uma herança da mãe dela. A mãe dela mandou lá da Alemanha, da Jenny, mandou essa governanta para morar com eles. E ela viveu a vida inteira sem ganhar 1 centavo. Ele escravizou essa moça. E não apenas isso, ele ainda traiu a esposa dentro de casa com essa governança, teve um filho, e daí ele pegou esse filho, deu para o Engels, dá um jeito aí para não ficar feio. O Engels pegou e registrou no nome dele, mas depois doou para uma família de trabalhadores cuidar. A sua revolução era para melhorar a vida do ser humano, mas ele não melhorou a vida de ninguém, ele não melhorou nem a vida da sua família, pelo contrário. As pessoas em qual ele tocou saíram pior, saíram machucadas. Esse homem falido, moralmente reprovável, é ele que vai ser a autoridade intelectual de milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje.
Mas, enfim, como é que ele conseguiu essa projeção toda? Bom, ele era inteligente, pelo menos muito esperto. E aí ele tinha uma indignação social. Por quê? O que aconteceu, meus irmãos? Revolução Francesa, final do século XVIII, os 1700 e tanto, foi inventado lá, né, máquina a vapor, as primeiras tecelagens, os fornos a carvão. Aí, meus irmãos, tudo que era gente pobre do interior foram para as cidades, foram para a fábrica. Isso não foi pensado, não foi organizado. Resultado, houve um certo caos social, sim. E como o feudalismo não tinha regra trabalhista, e o capitalismo estava nascendo, não tinha regra trabalhista nenhuma, nem previdenciária. Isso é coisa de século XX. Isso é coisa de 100 anos para cá. Direito trabalhista. Certo? Então, tinha crianças de 4, 5 anos trabalhando nas fábricas, perdendo o dedo nas máquinas. As jornadas de trabalho eram de 14, 15, 16 horas. Isso tudo faz parte da história. Lotes de crianças eram negociadas entre um patrão e outro. Vou mandar para você um lote de criança cá, você um lote de criança para lá. Isso é documentado. Como a minha área é direito do trabalho, eu conheço bem essa área. Isso acontecia. Isso gerou uma demanda. Uma demanda pelo quê? Por regulação trabalhista. Mas Marx ele não queria regulação trabalhista, ele queria revolução. Aí, meus irmãos, ele pegou de Rousseau a ideia de que a propriedade privada é um câncer. Ele pegou as experiências revolucionárias francesas que sucederam a Rousseau e acharam que tinha que ter uma revolução também comunista. De Hegel, ele pegou a ideia de uma dialética histórica, só que daí de Hegel ele disse, não, Hegel estava errado. Ele pensava no mundo das ideias. Não tem mundo de ideia, não tem nada que não seja material. Ele concebeu a ideia de materialismo histórico, ou seja, toda a história é explicada entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, quem tem poder e não tem poder financeiro. Ele fez uma leitura toda da história pensando só sob pontos de vista material, é o materialismo histórico. Ele criticou, inclusive, Feuerbach, não porque ele não era ateu, ele era muito ateu. Mas ele disse, Feuerbach não pensou na revolução, nós temos que fazer a revolução para derrubar não apenas o capitalismo, nós temos que derrubar a fé, nós temos que derrubar a religião. Por quê? Porque a religião é algo que anestesia o homem da sua luta, da sua revolução proletária. Então, ele teve todas essas ideias de luta de classe, de que existe sempre dois grupos, um é a burguesia, outro é o proletariado. Hoje é outros, né? Como eu falei, o marxismo se adapta. Hoje é nós contra eles, negros contra brancos, brancos contra negros, nacionais contra estrangeiros. Está sempre procurando uma oposição entre dois, porque daí ele é o defensor, ele é o promotor, ele é o que vai solucionar, certo? Fez uma teoria econômica absolutamente furada acerca da mais-valia, aquilo que o trabalhador, ele trabalha, ele gera riqueza e o patrão, ele embolsa tudo aquilo ali e ele não paga o que deve para o trabalhador. Ele confundiu questões econômicas, aí, que é a questão de valor e preço. São conceitos diferentes em economia. Ele confundiu tudo, fez uma salada e fez uma teoria, uma lambança. E defendia a derrubada violenta da ordem social existente. Bom, meus irmãos, resultado disso tudo, conquistando mentes e corações, criou-se a Internacional Socialista, vamos fazer a Revolução. 1917 tem a Revolução Russa, que derruba, assassina toda a família do czar Nicolau II e pega e mata toda a família, mata até as crianças, fuzila todo mundo e pega o governo e vamos implantar o comunismo. Meus irmãos, tragédia atrás de tragédia. Só na União Soviética, cerca de 5 a 10 milhões de pessoas morreram em 3 anos com as medidas de coletivização da terra, na época de Stalin. Perseguição à fé intensa. Milhões foram torturados. Quem não concordava? Fuzil.
vai para a Sibéria, os campos de concentração. Depois a China, sob Mao Tse-tung, pegou também e coletivizou tudo. Essas ideias de coletivização eram o seguinte: a tua fazenda não é mais tua, nem a tua, nem a tua tudo. Agora é uma grande fazenda do governo. Você trabalha e entrega toda a produção para o governo. Aí depois vinham os fiscais e levavam toda a produção e não deixavam para eles comer. Só na Ucrânia, pesquisem essa palavra, Holodomor, a grande fome ucraniana. Milhões de pessoas morreram. Quando acabou a comida, comiam grama. Quando acabava a grama, comiam corpos de pessoas que já tinham morrido. Chegou nesse ponto. Vietnã foi absurdo. Coreia do Norte, até hoje. Alemanha Oriental, Camboja. No Camboja houve a abolição da propriedade privada total. Foi abolido o dinheiro, foi abolido os mercados, foi imposto um regime de trabalho forçado sob o regime do Khmer Vermelho. Famílias foram separadas e reorganizadas em coletivos e houve execuções em massa. Foi uma catástrofe humanitária. Onde o comunismo foi implantado, houve tragédia, fome, peste, tudo de ruim, porque uma coisa vai trazendo a outra. As pessoas famintas, sem nutrientes, elas acabam o quê? Ficando mais suscetíveis a doenças, as coisas vão piorando. Eu trouxe essa foto aqui. Isso daqui é o que Deus lança sobre a Península Coreana, o Sol. O Sol banha a Coreia do Sul e banha a Coreia do Norte. Deus provê, não é? Deus provê. Isso é o que o homem fez. Essa é a Coreia do Norte, essa é a Coreia do Sul. Né? Terminou a Segunda Guerra, o Japão dominava a península coreana toda, a Coreia, só que o Japão foi vencido e os Estados Unidos e a Rússia ganharam a guerra. Aí eles exerceram a sua área de influência. Quem vai ficar com a Coreia? Eu fico com um pedaço, eu fico com outro. A parte do Sul ficou sob influência americana. Começaram a guerrear também a nação entre si mesmo. A Coreia do Norte ficou sob influência russa. Em cima, socialismo. Embaixo, comunismo. Hoje você tira uma foto do espaço, está assim. Onde tem capitalismo, tem desenvolvimento. Onde tem comunismo, tem miséria. E como eles têm essa coisa que a religião, a fé em Deus, impede o avanço do comunismo, é o país que mais persegue e mata cristãos do mundo hoje, a Coreia do Norte. Sabe isso daqui o que é, meus irmãos? Isso daqui não é só falta de desenvolvimento. Isso daqui é falta de respirador ligado no hospital. Isso daqui é falta de geladeira para conservar alimento. Isso não é só para conforto. A gente não tem energia elétrica só para conforto. Isso é vida. Isso é desenvolvimento. Mas tem pessoas que ainda defendem o comunismo. Venezuela, na segunda metade do século XX, era o país mais rico da América Latina. Pequena Veneza, né? Venezuela significa Pequena Veneza. É um país lindo, maravilhoso, rico. Não sabia onde botar o dinheiro do petróleo. Hoje está exportando os seus cidadãos. A fome na Venezuela está exportando os cidadãos. Qualquer um de nós vai nos supermercados de Cascavel e encontra 2, 3 venezuelanos ali. Porque acho que eles eram por alegria, eles deixaram lá a Isla Margarita, na Venezuela, o Mar do Caribe, eles vieram aqui para Cascavel passar frio porque gostam. É fome, é miséria. Cuba. Tem uma irmã do nosso GA, nossa anfitriã, ela é cubana. Se ela começa a falar, ela chora. Toda vez que ela começa a falar, ela chora, mas quanto professor de esquerda ainda falando, Cuba, Cuba. Meus irmãos, próximo slide. Foi horrível. Comunismo como experiência econômica foi horrível. Hoje, você dizer que
Você pensar em defender o comunismo na Alemanha é proibido. Na Alemanha não, na Polônia. A Polônia proibiu. Não pode. De tanto mal que eles sofreram com isso. Mas assim, como foi horrível, e ninguém quis mais, ninguém estava mais querendo, os teóricos do marxismo começaram a pensar, puxa, mas o que a gente vai fazer agora? Nós vamos perder o emprego. Ninguém vai escutar a gente. Aí eles migraram. Por que o comunismo não prosperou? Eles começaram a procurar respostas. E aí a gente chega no italiano Antonio Gramsci. Ele começou a desenvolver a teoria do seguinte. Sabe o que aconteceu? Marx, ele queria dominar o Estado. Ele fez a leitura de que você domina o Estado. Ele tinha uma leitura muito materialista. Mas nós temos que voltar um pouco para Hegel. Você não tem que conquistar o material primeiro. Ele errou, Marx errou, dizia Gramsci. Você tem que conquistar a mente das pessoas. Aí ele desenvolveu a ideia da hegemonia cultural. Olha, nós não vamos conseguir implantar o comunismo, o socialismo na sociedade enquanto nós não dominarmos os canais que formam a hegemonia cultural. Quais são os canais que formam a hegemonia cultural? Escola, universidade, igrejas, mídia, jornalismo. Entenderam? Nós temos que entrar ali. Nós temos que vencer aqui. Porque, como eu comecei falando hoje, a guerra espiritual, ela se trava aqui. Nós temos que conquistar, na cabeça dele, temos que conquistar a mentalidade das pessoas. Certo? Mas ele dizia que o partido é o novo príncipe de Maquiavel. Ele falou sobre o príncipe de Maquiavel, e ele dizia, o partido tem que assumir o papel do príncipe. Certo? Paralelamente, isso na Itália. Na Alemanha, próximo slide. Na Alemanha, nós tivemos o desenvolvimento daquilo que é chamado Escola de Frankfurt. Eu selecionei 3 dos professores da Escola de Frankfurt, mas teve muito mais, teve outros. Tá? Mas, principalmente, o Horkheimer, o Theodor Adorno e o Herbert Marcuse. E eles começaram a desenvolver estudos, artigos, teses, papers, falando sobre a crítica da indústria cultural. Olha, a indústria cultural, os filmes, a mídia, essa coisa que surgiu, a televisão, os filmes, isso tudo é tudo voltado para o capitalismo e está transformando o homem no produto e está conservando o capitalismo. Então, eles começaram a tecer muita crítica à indústria cultural. Certo? Por quê? Para dar sinalização. O que vocês têm que dominar? Comunistas do mundo, onívos em conquistar o quê? Os canais culturais. Mas o pior de todos, na minha opinião, é o Marcuse. Por quê? Porque o Marcuse, ele veio com essa. A sociedade capitalista bloqueia a felicidade sexual dos indivíduos, porque ela reprime os desejos. E o Marcuse, ele foi para os Estados Unidos, ali por causa da Segunda Guerra, e ele desenvolveu muito a sua teoria nos Estados Unidos, na Califórnia. Estão ligando as coisas? Por que hoje os Estados Unidos, que é a maior nação cristã do mundo, está exportando o esquerdismo para o mundo inteiro, pela via universitária? Marcuse. Marcuse, ele foi, vamos dizer assim, o pai intelectual dos movimentos que estouraram na década de 60, do amor livre, sexo, drogas e rock and roll. Sabe? Woodstock, essas coisas. Tudo tem uma filosofia por trás, meus irmãos. Não é assim que as coisas acontecem. E aí, então, ele fala desse bloqueio. Libere-se. Libere-se. Muito influente nos Estados Unidos até hoje, porque os alunos de Marcuse ainda estão vivos e pregando as ideias dele. Vamos para outra, porque daí assim, o negócio está se cercando. Vamos para a França. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Esse casal. Lindo.
O Sartre desenvolveu uma teoria filosófica que, Sartre, mas que é uma bobagem. Ele dizia o seguinte: a existência precede a essência. Que interessante, né? Pessoas começaram a fazer camisetas, a existência precede a essência. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura com a sua obra O Ser e o Nada, em que ele falava que a existência precede a essência, certo? A esposa dele, que na verdade não era casada, era amante dele, para quem ela agenciava as alunas, ela se tornou a papisa do feminismo. E ela disse uma frase que as feministas gostam de recitar até hoje: não se nasce mulher, torna-se. Não se nasce mulher, torna-se. Ela queria defender que a mulher não é mulher por nascer mulher. Ela é mulher quando ela desenvolve uma consciência do que é ser mulher, segundo o que ela acha consciência do que é ser mulher. Certo? Mas quando a mulher desenvolve a consciência do que é ser mulher, aí ela torna-se mulher. Ela nem imaginava, ela não chegou até onde os seus discípulos chegaram, mas ali está o germe, ali está o vírus da teoria de gênero que hoje está assolando o mundo ocidental. Por quê? A ideia, enfim, é toda do existencialismo. Primeiro existe. A existência precede a essência. Primeiro existe. O que tu vai ser depois. Entenderam? Olha que dardo venenoso. Parece uma frase que não diz nada. A existência precede a essência. Mas o que está dizendo? Primeiro tu é. A tua essência, o que vai ser depois, aí já é outra coisa. Como ele era completamente ateu, ele dizia que não havia criador nenhum, então não tem finalidade para nada, não tem propósito para nada. Não há um Deus que criou as coisas com seu propósito. Não existe uma essência intrínseca em cada coisa ou em cada pessoa. Não existe a essência de ser mulher, nem a essência de ser homem, determinada pelo Criador. Eles não acreditam em Criador. Tudo é construção social na cabeça deles. Meus irmãos, vamos para o próximo slide. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: Deus fez o homem e mulher, fez o ser humano, homem e mulher os criou. A criação, que é o ato que dá existência, já traz essência. Não existe, do ponto de vista bíblico, que existe uma coisa para depois ter a sua essência. Do ponto de vista bíblico, a existência é concomitante com a essência. Certo? Aliás, se alguma coisa pudesse ser dita que vem antes, seria a essência. Porque antes de Deus diz, faça-se, ou no caso do homem, antes que Deus diga, façamos, ele já concebeu na sua mente a essência do que ele ia fazer. Então não é a existência que precede a essência. Se fosse que uma coisa precedesse a outra, seria a essência que precederia a existência. Mas, meus irmãos, isso daí se espalhou como um vírus, um veneno, certo? Meus irmãos, nós não somos nossos criadores, não somos nós que nos criamos. Eu não me fiz no ventre da minha mãe. Tampouco meu pai e minha mãe me fizeram. Eles consideram o material genético que Deus deu para eles. Agora, quem me formou no ventre da minha mãe foi Deus. E desde o primeiro instante, Deus já sabia aquele amontoado de moléculas, tanto que se for feito um exame de DNA lá no zigoto, já vai saber, não vai? Não sei, não é minha área. Mas Deus sabe se é homem, se é mulher. Não tem isso. Teorias de gênero é algo que ofendem completamente a identidade que Deus criou para cada pessoa. Mas vamos avançar um pouco nesse lixão e vamos chegar para o fundo do poço. Michel Foucault. Já ouviram falar? Michel Foucault foi um filósofo ateu francês. Ele não era exatamente um militante comunista,
mas as suas ideias deram grande contribuição para os movimentos de esquerda atual, porque o marxismo, exatamente, ele não era marxista no tempo que o marxismo ainda era econômico. Mas as suas ideias influenciaram o marxismo cultural, certo? Ele falou muito sobre relações de poder, ele falava da microdinâmica do poder, enquanto os filósofos... É uma sacada inteligente essa daí. Enquanto os filósofos, os teóricos, os cientistas políticos falavam das estruturas de poder macro, Foucault ele falava das estruturas de poder que existem nas relações mais pequenas da sociedade, no tecido social, nas famílias, nas organizações, nos conselhos, nas igrejas, nos sindicatos, nos organismos menores da sociedade. Tá? E ele dizia o seguinte: tudo é relação de poder. O que é verdade? Verdade não existe. Existem relações de poder em que aquele que manda diz o que é verdade. Ele negou a existência de verdades absolutas. Mas ele falava muito como ele não era apenas homossexual. Ele foi uma das pessoas mais promíscuas de que se tem registro na história. Para desenvolver as suas teorias, isso ele falava e admitia. Ele ia para saunas gays coletivas, onde rolava de tudo. Porque ele estava desenvolvendo uma teoria sobre os limites do corpo. Até onde o corpo pode ir. E que ninguém pode travar os limites do corpo. Por quê? Porque travar os limites do corpo é a dominância da sociedade capitalista sobre os corpos. Mas, meus irmãos, ele criticava todas as instituições onde acolhiam pessoas. Por exemplo, presídio, hospital, psiquiátrico. Por quê? Porque ele entendia que era uma forma de aprisionar os diferentes que não se adequam ao capitalismo, a essa sociedade dominadora. Nós precisamos libertar. Ele foi o pai daquilo que a gente escuta hoje. Qualquer um dos nossos pais, tios, que talvez não teve muita educação, vai dizer assim: por que hoje em dia o bandido parece que é herói? Por que parece que o bandido não pode ser preso? Michel Foucault. Tudo é controle, tudo é exercício de poder. Ele escreveu um livro chamado Vigiar e Punir. Alguém já teve o desgosto de ler? Esse livro, Vigiar e Punir, o título já fala tudo. A sociedade é uma sociedade repressiva, que ela quer vigiar e punir. E ele falou muito contra hospitais psiquiátricos. Essa ideia veio para o Brasil, não só veio para o Brasil, que foi a que mais influenciou o fim dos hospitais psiquiátricos. E hoje, onde estão os doentes psiquiátricos do país? Tem vários. Vários. Mas vamos dizer assim, aqueles que são pobres, que antes ficavam no hospital psiquiátrico para ser tratado, onde eles estão hoje? Nas nossas calçadas. Agora eu pergunto para vocês, é melhor hoje as pessoas com doença psiquiátrica ficar nas calçadas, em nome de um humanismo, ou era melhor que tivesse um tratamento no lugar adequado? Mas Michel Foucault prevaleceu. É verdade, principalmente os psicólogos, como é que é aqueles que não têm sentimento nenhum? Psicopata. Tem vários no poder público. Meus irmãos, vamos para o próximo slide. Esse é o problema que a gente tem hoje. E aqui tem um treinamento que a gente vai tentar fazer. Hoje você vai para a faculdade, você pode fazer o curso de matemática, você vai ter marxismo lá. Você poderá ouvir, religião é uma construção humana, mas pergunte, e se Deus existir? Como é que tu fica? O problema está no sistema, o problema não está no sistema, meus irmãos. Isso é negar o problema que está em você.
Biblicamente, você não tem que delegar o teu problema, chamado pecado, para o sistema. A culpa não é do sistema, a culpa não é coletiva, a responsabilidade é coletiva. Você. E como você não pode resolver o teu problema, você aceita a misericórdia, a oferta de Cristo, que resolveu, pagou a tua conta, mas não vem querer terceirizar para o genérico, para o coletivo, a responsabilidade que é sua. A moral é uma construção social. Meus irmãos, não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Não existe. É certo matar crianças. É certo matar bebês. É certo matar inocentes. Ah, mas a moça foi estuprada. Meus irmãos, desde a Idade Média existe um princípio que é: a pena não pode passar a pessoa do criminoso. Você não pode matar um inocente por causa do criminoso. Mas nós, como eu disse, nós estamos evoluindo, né? Família tradicional é uma construção histórica. Meus irmãos, quando que Deus fez a família? Gênesis, capítulo 1 e 2, estabelecimento da família. Criação do homem e da mulher, união entre os dois, a bênção sobre o casal, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua esposa, serão ambos uma só carne. Instituição da família. Não existia capitalismo, não existia comunismo, não existia Estado, não existia governo, não existia nada, existia família. Então a família não é uma invenção do capitalismo. Ela é muito anterior a isso. Você deve descobrir, construir quem você realmente é. Meus irmãos, a sua identidade é criada, a minha identidade é criada por mim ou recebida? E quem sabe o que é melhor para mim? Eu que sou falho ou Deus que é perfeito? Se Deus te fez homem, se Deus te fez mulher e Ele é perfeito e você é falho, você vai querer preponderar a tua decisão de pessoa falha sobre a decisão de um Deus perfeito? Eu levo isso tão a sério, meus irmãos, que eu nunca tive escolha para Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vejo pais às vezes dizendo: ah, nós estamos orando para que Deus mande uma menina. Eu estou orando para que Deus mande um menino. Nunca pedi. Porque eu sempre raciocinei assim: como é que eu sou falho, vou querer determinar o que o Deus perfeito já sabe? Para depois essa criança se sentir rejeitada, se sentir não amada? Não, meus irmãos, Deus sabe. Se Ele quer te dar filhos e não quer te dar filhas, ou quer te dar filhas e não quer te dar filhos, é Deus que sabe, não é a gente que tem que determinar. Não sou eu que faço, não é nós que fizemos. Ninguém pode determinar o que você faz com o seu corpo. Espera aí, o corpo foi você que fez? Você fez os seus dedos? Você que fez os teus... Você faz os cabelos e a barba assim, né? A gente toma uns cuidados. Eu não fiz meu coração. Se eu disser para o meu coração: para, ele não para. Se eu disser para a minha unha: para de crescer que eu estou cansado de cortar, ela não para. O nosso corpo não nos pertence, o nosso corpo nos foi dado em empréstimo, na mesma lógica de mordomia cristã. Nós somos mordomos das coisas que Deus nos deu e nós vamos prestar contas de cada uma delas ao Criador. Reprimir os seus desejos faz mal. Mas, meus irmãos, todo desejo tem que ser realizado? E os desejos maus? Reprimir os desejos é uma... Glória a Deus, que a gente tem essa capacidade, né? Essa é a sua verdade, não existe verdade absoluta. Bom, você acabou de falar algo que tem pretensão de verdade absoluta, de que não existe verdade absoluta. Logo, uma contradição em termos, essa é totalmente furada. Discordar dessa identidade ou desse comportamento é uma violência. Você tem que concordar com o que o outro faz, porque senão você está cometendo uma violência. Meus irmãos, amar alguém não exige que você concorde com tudo que ela faz. Isso não é exigência do amor, você concordar com todas as atitudes dela. Então vamos para o próximo. Nós temos aqui alguns pontos importantes, meus irmãos, que eu quero fazer esse contraste. Peço que cada um de vocês preste atenção, certo? Existe uma visão que vem do materialismo, da esquerda, do comunismo, do socialismo, do progressismo, todos esses ismos que, na verdade, é tudo a mesma coisa. Tá?
Existe uma visão sobre Deus, sobre a verdade, sobre identidade, sobre família e sexualidade. Sobre Deus, visão materialista. A realidade pode ser explicada sem a existência de um Deus. Cristianismo, no princípio Deus criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. A Bíblia inicia proclamando a existência eterna de Deus. Antes de qualquer coisa ser feita, antes do faça-se, Deus já havia, Deus já existia. Verdade. Existe um relativismo. A verdade depende da tua cultura, depende da tua perspectiva, depende do discurso, depende de quem tem poder, segundo Michel Foucault. O cristianismo diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Aliás, a verdade não é nem só um dado objetivo. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as verdades que existem decorrem da existência desse, por meio de quem foram criadas todas as coisas. Identidade. O esquerdismo fala assim: você tem que descobrir quem você é e se expressar completamente. O cristianismo não diz isso. Ele diz assim: eu tenho uma identidade que foi dada pelo Criador, que dele recebi, e eu não tenho que simplesmente extravasar o que eu quiser fazer, não, porque eu presto contas a esse Deus. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Família e sexualidade. As críticas modernas: a família é uma estrutura de dominação, ela é uma microcélula burguesa, inventaram o direito de herança para as famílias nunca deixarem de ficar ricas, essas baboseiras todas do marxismo. Porque eu pergunto para vocês, quem é que pode olhar para um filho e não pensar em deixar o melhor para ele, um pouco que seja? Não precisa dar tudo. Mas se você conseguiu juntar, você vai dar para quem? Para quem um desconhecido? Você não vai abençoar a sua família? A Bíblia diz lá em Provérbios: o homem bom providencia herança até para os filhos dos seus filhos. Mas o marxismo tem nojo disso, não quer saber de família. A família é uma célula burguesa, é para conservar o capitalismo. O sexo é um ato emancipatório, você tem que experimentar os limites do teu corpo, lembra? Marcuse, Foucault, Simone de Beauvoir, Freud. Existe uma fluidez de gênero, você pode escolher o que você quer. Os papéis sexuais são construção social. As diferenças de gênero são apenas um abuso histórico. Meus irmãos, o cristianismo não fala nada disso. Homem e mulher os criou, vai continuar iluminando lá nas primeiras páginas da Bíblia. Os dois se tornarão uma só carne. A instituição da família e do relacionamento sexual no âmbito de uma relação de aliança, em que há complementariedade. Existem diferenças funcionais, sim, entre homem e mulher. Quem quis negar isso agora está dando com os burros na água, porque tem homens travestidos de mulher querendo dar manchete na cabeça das coitadas que jogam vôlei lá. Homens e mulheres são diferentes, sim, e Deus fez essa diferença porque Deus gosta da diferença. Deus não criou uma margarida, um botão de rosa igual ao outro. Deus é um Deus de múltiplas possibilidades da sua criação, mas dentro da sua criação. Não existe isso de que homem e mulher são iguais, não são. A minha mulher tem muito mais qualidade que eu. Próximo slide. Pecado e santidade. O esquerdismo, o progressismo diz assim: expresse o desejo do seu coração, extravase os seus desejos. O que o cristianismo diz? Não é desejo, é a tua identidade que forma a tua expressão. O que o cristianismo diz é: o desejo deve ser alvo de discernimento, e você vai obedecer a Deus para buscar uma vida de santidade. Mas, como você tem um coração em que ainda está presente o pecado, porque nós só vamos ser libertados da presença do pecado quando Jesus voltar e nós tivermos o corpo transformado, enquanto habitamos nessa carne, nós temos que viver Lucas 9, 23, que diz assim:
Negue-se a si mesmo. Se você quer me seguir, não é extravase a sua vontade. Você quer ser um discípulo de Jesus, não é faça o que ele der na telha, extravase os teus desejos. E sim, negue os seus desejos quando eles ofendem a minha vontade. Porque eu sei o que é melhor para você. Igualdade e uniformidade. O esquerdismo diz igualdade não de condições, mas de resultados. O esquerdismo quer dizer que todo mundo tem que ter o mesmo resultado. E a ideia de ações afirmativas para igualar supostamente desiguais, para as cotas, isso e aquilo. Meus irmãos, o cristianismo diz assim, nós temos alguns planos que têm igualdade. Sabe qual? Dignidade. Todo mundo foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Uma igualdade. Segundo, todo mundo é pecador. Igualdade. Terceiro, a oferta de salvação é para todo mundo. Igualdade. Mas nos resultados não. A Bíblia não diz que as pessoas terão os mesmos resultados dos seus esforços, da aplicação dos seus talentos. Se você semear pouco, pouco colherá. Se você semear muito, muito colherá. Se você se dedicar a aplicar os teus talentos, Jesus fez parábola a respeito disso. Se você for aplicado, você vai ter um resultado. Se você não for, você não vai. Se você dormir até meio-dia, ela diz lá em Provérbios, você não vai colher. Se você se esforçar, você vai ter um resultado. Se você não se esforçar, não vai ter. As pessoas são diferentes em talentos, elas são diferentes em aplicação, elas são diferentes em esforços. E a desigualdade de resultado é algo absolutamente natural. Tão natural que Jesus Cristo disse, nunca deixará de haver pobres entre vós. E não estou falando que quem é pobre é porque falta esforço. Não estou querendo dizer isso. Nós viemos dentro de uma história. Nós temos também coisas que a gente recebe, heranças familiares, boas e ruins. O fato é que a Bíblia traz uma responsabilidade individual. A culpa não é dos outros. A culpa não é da sociedade. A culpa não é do sistema. A culpa não é do capitalismo. Pare de pensar em lógica de culpa e pense em lógica de responsabilidade. A responsabilidade é minha. Com a força que Deus vai me dar para vencer. Discurso versus resultados. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Vou até tirar da frente aqui. O esquerdismo tem um discurso muito bonito. Muito bonito. O discurso da esquerda é bonito, é encantador. É o canto de sereia que você tem que ser amarrado no mastro para não ser encantado. Como diz lá, né, na Odisseia. Ele fala em solidariedade, ele fala em empatia, fala em pacote de bondades. E outra, o esquerdismo, o progressismo, o comunismo, todos esses ismos aí, meus irmãos, eles sempre falam que está ruim, precisa mudar, tudo tem que mudar. Vocês perceberam? Em todas as áreas. Quando o esquerdismo chegou na arquitetura, tem que destruir, está tudo ruim. Agora a gente só tem prédio feio. O esquerdismo foi dominando as artes, dominando tudo. Agora, até inclusive, falar errado é uma virtude, porque é uma coisa meio, né? É a tua cultura. Não toque. E agora a gente está com a juventude que não sabe mais, né? Crase. Meus irmãos, tudo é ruim e tudo tem que ser transformado. Por quê? Porque deles se vendem como aqueles que têm o remédio. Então, a ideia de criticar tudo. No cristianismo, meus irmãos, atitudes valem mais do que palavras e boas intenções. É a parábola dos 2 filhos. O pai disse para um filho, vai fazer essa coisa que eu te peço. O filho diz, já vou, mas não vai. Aí o outro, vai fazer aquilo que eu te peço. Aí o filho diz, não vou, mas depois foi e fez. Qual deles fez a vontade do seu pai? Pergunta Jesus. Aquele que fez. Sim, porque não é palavras. É atitude. Então, em primeiro lugar, cuidado com discursos. Essa semana um dos meus filhos perguntou, pai, o pai vai ler o plano de governo do candidato tal? Eu falei, não. Primeiro que não foi ele que fez, provavelmente foi algum GPT, alguma coisa.
Segundo que palavras. Palavras. Em política você vê resultados, meus irmãos, não é palavras. Observar os resultados, Jesus Cristo falou no Sermão do Monte, pelos frutos vocês reconhecerão quem que é falso profeta e quem que é verdadeiro. É pelos frutos. Então assim, eu estou em dúvida, será que eu vou ser de esquerda? Qual é o resultado? Você não estuda história? Não estuda, infelizmente. De uns 30 anos para cá, ninguém estuda mais história. Está tudo dominado. Mas se você estudar, se você pesquisar, você vai ver, não deu resultado bom nenhum. Chega a ser uma ofensa com tantas pessoas que perderam seus familiares de fome. Pastor Paulo Solon, que foi meu pastor na primeira igreja batista de Florianópolis durante 6 anos, ele na juventude foi contrabandista de Bíblia na Rússia. Era mais difícil que fazer tráfico de drogas, você levar uma Bíblia para a Rússia. E hoje tem cristão achando que dá para apoiar o comunismo, o esquerdismo, não conhece história. A teologia da esquerda não existe, ela só tem antropologia, ela só diz o que o homem tem que ser, ela não quer saber de Deus. As pessoas falam, dá para ser cristão e de esquerda? Acho que até dá, porque tem muito cristão que não estuda. Se você estudar, não dá. Porque dá para ser cristão e ser ateu? Pergunto a você, dá para ser cristão e ser ateu? Então, como é que dá para ser cristão e ser de esquerda? Meus irmãos, a Bíblia fala em metanoia individual, transformação individual. Como é que a gente vai conseguir melhorar a sociedade? Transformando cada um de nós, a transformação da sua mente, do seu coração. E não uma transformação genérica a partir de Brasília. Até a gente quer que governe melhor. Mas a transformação social é de pessoa para pessoa. É do micro para o macro, não é do macro para o micro. E cautela social. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retende o bem. Se eu tenho uma ideia que vem, porque, meus irmãos, as coisas nunca se apresentam assim, preto ou branco. Talvez tenha alguma ideiazinha boa que você absorva de daqui, da colar. Mas examinai tudo você examina e retende só o que presta. Certo? Então a Bíblia está muito mais alinhada a uma visão política cautelosa. Meio assim, conservadorismo inglês. Sabe? Apesar de ter tido seus problemas também, porque é de homem. E o que vem de homem tem seus problemas. Mas é menos mal. Está casando um pouco mais com a Bíblia, que é o seguinte: tenha cuidado com ideias. Analise bem, pondere bem. Tem aquela história lá da Índia, né, que uma vez disse que teve uma região da Índia que estava com infestação de cobras. Aí o governador decidiu agir. Ele ia pagar 5 rúpias para cada cobra capturada. Resultado, o povo começou a criar cobras para ganhar mais rúpias. Aí quando descobriu-se isso, ele disse: pois agora acabou o programa, ninguém vai mais receber. Aí as pessoas, soltaram as cobras. O resultado da política pública foi ter 5 vezes mais cobras do que tinha antes. O governo, se ele não tivesse feito nada, era uma bênção. O governo botou a mão e piorou. Isso, na verdade, algumas pessoas dizem que é verdade, outras pessoas, eu li num livro de economia, acho que é verdade, mas não, talvez seja uma lenda. Mas espelha o ponto que eu quero trazer aqui. Cuidado. Politicamente, você tem que analisar resultados e não intenções. Vida e não palavras. E vocês vão dizer para mim, como é que fazemos então agora que só tem candidato ruim? Meus irmãos, não pense tanto no candidato. Pense no poder que ele tem de nomear. Por exemplo, o presidente da República vai nomear todos os reitores das universidades federais,
que é quem tem poder lá dentro das universidades para promover mais aquele professor que pensa daquela forma do que de outro. O presidente da República vai nomear 3, 4 ministros do Supremo. E o julgamento para a legalização do aborto já começou há 2, 3 anos atrás, ele está suspenso. Teve uma ministra que dias antes de se aposentar, largou o voto dela, pela liberação do aborto. O julgamento ficou suspenso, não está terminado. Dependendo, não é o presidente ser a favor ou não, é quem ele vai nomear. Porque depois o Supremo é independente. Então, cuidado com isso. Vamos parar um pouco de simpatia e antipatia por candidatos e vamos pensar mais politicamente sistemas. O que um e outro representa de sistema? E qual sistema é, vou falar uma barbaridade em português, menos pior? Não existe, né? Menos pior. Mas, qual que é o menos pior? Meus irmãos, o grande poeta português, próximo slide, Fernando Pessoa, disse certa feita: o comunismo não é um sistema, é um dogmatismo sem sistema. Um dogmatismo informe de brutalidade, da brutalidade da dissolução. Sim, não é um sistema lógico. É só teorias que você tem que receber, crer nelas. Se o que há de lixo moral e mental de todos os cérebros pudesse ser varrido e reunido e você modelasse uma figura gigantesca, essa seria a figura do comunismo. É o bom de palavras do Pessoa. Inimigo supremo da liberdade da humanidade, como o é tudo quanto dorme nos baixos instintos que se escondem em cada um de nós. Se tu pegar assim o que tiver no teu mais baixo instinto, está lá, inveja, ódio pela humanidade, tudo isso é matéria que formou o comunismo. Porque o comunismo não está feliz de te ver prosperar. Ele está feliz em ele, das pessoas que operam ele prosperarem e ficarem com ódio de quem prospera. O que é outra definição de inveja. O comunismo não é uma doutrina porque é uma antidoutrina, é uma contradoutrina. Tudo quanto o homem tem conquistado até hoje, de espiritualidade moral e mental, isso é, de civilização e cultura, tudo isso ele inverte para formar uma doutrina que não tem. Melhor definição de comunismo que eu tive até hoje foi a do Fernando Pessoa. E para encerrarmos, meus irmãos, volto àquele ponto inicial. Cuidado com os dardos do inimigo que afetam a sua mente. O campo de batalha é esse. O campo de batalha é esse. Vamos ler em conjunto Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Cuidado com propostas que se apresentam como boas, mas não são perfeitas. Cuidado com propostas que se apresentam como agradáveis, inclusive para o corpo, para as sensações, mas não são boas, do ponto de vista bíblico. Cuidado com propostas que se apresentam uma só dessas palavras. Cuidado. Nunca aceite se elas não correspondem à vontade de Deus, porque só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Vamos fazer uma oração pedindo assim: Senhor, me ajude a identificar na minha cabeça, no meu cérebro, se eu tenho algum desses dardos e que eu preciso me libertar deles. Arranca, com raiz e tudo. Que a tua palavra seja realmente um inseticida na minha mente, arrancando todo o veneno pernicioso, que ela realmente seja remédio no meu cérebro, arrancando toda a doutrina que é contrária à verdade da tua palavra. Vamos fazer essa oração? Senhor, ó Deus,
Eu apresento aqui a minha mente, Senhor, e cada um de vocês fale isso. Eu apresento a minha mente diante de você. Senhor, eu te peço. Eu sei que nós somos como cartas vivas, como a gente canta. E talvez alguém escreveu na nossa mente mentiras. É muito difícil, hoje nós somos bombardeados por informações, por conceitos, por ideias, por ideologias. Senhor, talvez alguém escreveu algo que não devia na minha mente e que não casa, não se assenta com a verdade da Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu coloco isso diante do Senhor e eu peço que o Senhor arranque isso da minha mente. E eu te peço que o Senhor venha com a Tua verdade, a verdade de quem o Senhor é, do Deus perfeito, o Deus que é o que é, aquele que sempre existiu e sempre existirá, o Criador de todas as coisas e o mantenedor de todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Eu quero confessar que eu creio no Senhor e que eu rejeito qualquer teoria ateísta que possa ter espetado o meu coração. Pai, eu quero dizer, Senhor, que eu recebo a minha identidade em Ti. Eu creio que o Senhor me formou do jeito que o Senhor quis no ventre da minha mãe, e eu recebo a minha identidade. E eu quero repudiar as mentiras do inimigo contrárias à identidade que o Senhor me deu. Eu quero te dizer, Senhor, que o Senhor abra os meus olhos para que eu perceba as verdades da Tua palavra. Eu te peço que o Senhor abra meus olhos para que eu perceba ali aquilo que eu tenho que fazer, em vez de ficar jogando a culpa em outros. Me traz profunda compreensão daquilo que eu tenho que fazer vivendo em Ti. E Pai, me ajude, Senhor, uma vez sarado de mentiras que houvesse na minha mente, me ajude a ajudar outros. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aí com essa palavra, pastor Sandro? Você pode aplaudir mais forte a Jesus. Obrigado, pastor Sandro. Bênção demais, uma aula, né? E ó, a gente está recebendo a visita do nosso pastorzão também. Chega para cá, pastor Jefferson. Olha aí que bênção. Ele vai dar uma palavrinha para a gente aí. Fica à vontade, pastor. Amém. Senta um minutinho, pessoal. Você pensou que tivesse acabado, né? Pode acender a luz. Isso. Sandro, parabéns. Olha, dá mais uma salva de palmas para ele. Fantástico. Nós como pastores temos a missão e o compromisso de ensinar a verdade para vocês. Porque os jovens, muitos jovens, eles são enganados nas escolas, na faculdade, e iludidos muitas vezes com professores que não conhecem a verdade, que foram também catequizados, né? E só que eu quero dizer uma verdade para vocês. É muito mais do que simplesmente uma luta entre direita e esquerda. É muito mais profundo. Uma nação, Deus fala assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É uma promessa. Satanás vai tentar lutar com todas as forças para que isso não aconteça, porque ele quer ver uma nação sofrendo. Uma nação, quando está sob influência satânica, tem algumas marcas. Primeiro é o seu governante, que ele, a bênção vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Se Satanás conseguir colocar um governante que não crê em Deus, que é contra princípios e valores do reino de Deus, nos quais a gente não abre mão, aí vai ser um problema. Então, existem principados e potestades operando a nível de nação, que muitas pessoas pensam que é só uma guerrinha política entre direita e esquerda.
Não, meus irmãos, olha, é coisa muito mais profunda. Uma nação que está sob influência de Satanás, a violência impera, a injustiça impera. Duas coisas Deus detesta, está lá em Provérbios, é ver o inocente sendo culpado e o culpado se tornando inocente. Isso é uma característica de nação sob influência satânica. Quer ver outra coisa? Derramamento de sangue inocente. É outra marca de uma nação debaixo de influência satânica, que é o aborto. E assim vai. Então, um governo, um governante que se declara, ele tem a audácia de se declarar comunista, que é o governante atual. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque a visão comunista, você viu aqui. Primeiro, não crê em Deus, mas ele nunca vai falar isso. Se você for ver na história, todos os governos comunistas, eles se tornaram ditatoriais, ditadores. E vão governar com a arma, com punho de ferro, e vão matar os seus opositores, vão perseguir os cristãos. Foi assim em todos, não escapou nenhum. Seja na América, onde nós vivemos, seja na Europa, todos. Na Ásia, todos sofreram, os cristãos foram perseguidos. Por quê? Esse sistema é anti-Deus. Só que a gente está num país onde 90% é cristão. Você acha que um governante vai falar que ele não crê em Deus? Ele vai perder todos os votos. Mas eu sei que ele não crê, que ele é um mentiroso, que ele é um corrupto, condenado em 3 instâncias, e se tornou, né, descondenado por um erro administrativo, mas os crimes deles não foram anulados. Então, vou te dar alguns motivos, porque eu ainda vou passar isso para a igreja, porque a partir de amanhã começa a campanha eleitoral e tudo mais. Mas, em breve, não vai ser amanhã, não. Em algum momento, eu vou falar isso para a igreja, e eu estou aproveitando vocês como jovens, para vocês saberem da verdade. Vocês souberam de uma parte da verdade aqui. Tem vários motivos para a gente nunca votar num governante desse. Primeiro, há uma incoerência muito grande, incoerência da nossa fé. Esse governo é anti-Deus, ele é contra a família, ele é a favor do aborto, ele é a favor da ideologia de gênero, ele é corrupto, ele é mentiroso. Olha, só tem motivos. Eu queria saber como que um cristão que crê em Deus pode ser tão incoerente em votar num cidadão desse. Mas a gente respeita. Uma coisa eu peço para vocês, não fiquem brigando pela internet, falando mal do irmão, não. Só ora e silencia se você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa, porque a realidade é que é muito mais séria do que uma briguinha entre direita e esquerda. Então, é algo muito sério, é algo muito profundo, que vai contra a nossa fé, é anti-Deus, tá? Um governo ímpio e que vai ter a oportunidade de indicar 4 ministros do STF no próximo mandato. Isso significa, a pior ditadura, diz Rui Barbosa, é a ditadura do judiciário. Contra ela, ninguém consegue recorrer. E sabe quem vai sofrer isso? Eu estou com 65 anos. Você e seus filhos. É a realidade. É a realidade. É só você olhar para a história, né? As gerações futuras é que vão sofrer isso, as injustiças vão, porque a injustiça é a marca de uma nação dominada por Satanás.
Então, nós temos que abrir os olhos. Amém? A gente não está falando de campanha política. Eu só falei para vocês não votarem, se vocês amam a Deus, se vocês creem na palavra de Deus, se vocês creem em Jesus, não vote nesse governo, porque Deus vai cobrar essa conta. Amém? Então, seja corajoso, não creia lá no seu professor mentiroso, que foi discipulado por um esquerdista. Tá? Não creia, o professor é legal. Tudo bem, é legal, mas ele está enganado, está no engano. E o engano cega as pessoas. Você entendeu isso? Então, é uma incoerência muito grande uma pessoa acabar tendo que votar num governo desse que vai totalmente contra princípios e valores do reino de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Então, isso aqui não é campanha política. Como pastor, né, a gente até conversou na reunião de pastores sobre isso, é uma obrigação nossa a gente ensinar. A gente não pode ficar em cima do muro. Uma coisa que Deus me chamou é para não ficar em cima do muro. E eu já pago um preço há muito tempo, inclusive no Exército, nos 30 anos que eu fiquei no Exército, eu sempre me posicionei como um homem de Deus, como um filho de Deus, e paguei um preço. Mas Deus sempre me abençoou. E me colocou nas missões melhores, e ninguém entendia por quê. Me mandou para a missão no exterior, eu servi em todos os lugares que eu quis, me abençoou financeiramente, e quando eu pensei que fosse me aposentar, ele me chamou para cuidar de igreja. Né? Mas está aí, a gente está servindo e vamos lá, vamos continuar servindo. E é mais difícil cuidar de igreja do que estar num país em guerra. Cheguei a essa conclusão. Porque quando você está num país em guerra, você pelo menos tira uns dias para você descansar. Mas a gente fez isso, essa palestra que o Sandro deu, que levou horas de estudos, de investimento, por amor a vocês, né? E todo esse período, né, Tiago, agora sobre defesa da fé, que é algo maravilhoso, e a gente precisa ter a defesa da nossa fé e falar por que a gente ama Jesus, não ter vergonha. Jovem, não tenha vergonha de se posicionar. Porque se você se posicionar em Cristo, na verdade, Deus vai honrar você. Amém? Pai, abençoa esses jovens, Senhor. Abre a mente deles, Senhor, com a Tua verdade, com a Tua palavra. Tira toda a timidez, todo o medo, toda a vergonha, toda a culpa. Limpa o coração deles, Senhor. Tira todo o engano e vem com a Tua verdade, Senhor. Santifica a vida deles, para que eles façam a diferença nesse mundo e eles venham dar muitos frutos. Obrigado pela palavra do Sandro, Senhor. Obrigado por toda a dedicação no preparo. Abençoa a vida dele, a família dele, todos esses jovens, a liderança dos jovens aqui, o Tiago e a Manu, Senhor, toda a equipe dos jovens. Eu peço a Tua bênção sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, tá?